E se o impossível acontecesse? E se, por um capricho do multiverso, o ninja mais famoso do mundo anime tivesse acesso a habilidades capazes de derrubar até mesmo o maior guerreiro dos Saiyajins? Hoje, como verdadeiros fãs debatendo na mesa do ramen, vamos entrar em um exercício hipotético, respeitando duas regras claras. Goku será atingido pelas técnicas e não haverá esquiva. Não é uma disputa de força bruta, mas de conceitos, hashi, espiritualidade e manipulação da própria existência. O tema de hoje é ousado, polêmico e delicioso para qualquer otaku veterano. 10 habilidades do universo Naruto que poderiam matar o Goku. Antes de começar, lembre-se, a lista não está em ordem da mais eficaz, é totalmente aleatória. Então, respira fundo, ativa o Sharingan da imaginação e bora! 10º lugar, Gudodoma. Esferas da busca da verdade. O aspecto assustador das Gudodoma é que elas não respeitam conceitos de defesa tradicionais, já que não podem ser bloqueadas, aparadas ou desviadas uma vez que o contato acontece. Diferente de ataques que dependem de impacto, elas funcionam como uma sentença. Tocou? Acabou. Além disso, as esferas da busca da verdade representam a mistura perfeita de todas as naturezas de chakra, elevando-as a um estado quase primordial, algo que existe acima das regras normais de combate. Isso reforça que não se trata de poder bruto, mas de autoridade sobre a própria matéria. Por fim, em um cenário onde Goku é atingido diretamente, o golpe não daria margem para resistência heróica ou virada dramática. A Gudodoma simplesmente apagaria sua existência do campo de batalha, como se ele nunca tivesse estado ali. Lugar: estilo pó, Jinton ou estilo partículas. Um detalhe ainda mais aterrador do estilo pó é que ele não deixa resíduos, cinzas ou energia dispersa após ser concluído. Quando a técnica termina, o que estava dentro simplesmente deixa de existir, como se jamais tivesse ocupado aquele espaço. Além disso, por atuar diretamente na estrutura molecular, o Jinton ignora diferenças de escala de poder, algo muito comum em Dragon Ball. Não importa se o alvo destrói planetas ou universos, dentro da forma tridimensional, todas as coisas são reduzidas ao mesmo destino. Por fim, mesmo que apenas parte do corpo de Goku fosse envolvida, a perda seria imediata e irreversível, tornando impossível qualquer contra-ataque ou adaptação. É o tipo de técnica que encerra a luta antes mesmo dela realmente começar. 8º lugar, Selo do Ceifador da Morte. O aspecto mais cruel do Selo do Ceifador da Morte é que ele remove qualquer chance de redenção ou retorno, algo extremamente comum no universo Dragon Ball. Não existe voltar mais forte depois, porque a alma não segue seu ciclo natural. Outro ponto pouco comentado é que o Shinigami não pode ser enganado ou dominado por força de vontade, já que ele atua como uma entidade absoluta de selamento, não como um inimigo físico a ser superado. Assim, mesmo para um guerreiro que encara a morte sem medo como Goku, essa técnica representa um fim definitivo e silencioso, onde nem coragem, nem poder, nem treino fazem diferença. Além disso, o Selo do Ceifador da Morte ignora completamente conceitos como resistência espiritual ou poder acumulado, pois o Shinigami não disputa força, ele executa um contrato absoluto. Uma vez iniciado o selamento, o destino já está traçado. Outro detalhe aterrador é que a alma selada permanece consciente dentro do estômago do Shinigami, presa por toda a eternidade, sem corpo, sem tempo e sem possibilidade de interação. É um castigo que vai além da morte comum. Dessa forma, mesmo alguém como Goku, acostumado a desafiar limites e voltar mais forte, encontraria aqui um fim onde não existe aprendizado, evolução ou segunda chance, apenas o silêncio eterno. 7º lugar, Amaterasu. As lendárias chamas negras do Amaterasu queimam por 7 dias e 7 noites, e não podem ser apagadas por métodos convencionais. Elas só param quando consomem totalmente o alvo. E detalhe importante, essas chamas são descritas como tão quentes quanto o Sol, e isso no universo Naruto, onde o nível de destruição é bem diferente. Ah, mas o Goku já aguentou estrelas. Sim, mas isso não é calor comum. O Amaterasu gruda no alvo, queima a própria existência e não se dissipa com vento, água ou explosões de Ki.
Se Goku for atingido diretamente e não puder remover ou selar as chamas, o dano é contínuo, implacável e crescente. Energia não apaga o Amaterasu. E resistir por força de vontade só prolonga o sofrimento. Além disso, o Amaterasu não precisa consumir o corpo inteiro de uma só vez para ser fatal. Ele pode destruir órgãos, membros ou pontos vitais aos poucos, tornando a derrota inevitável mesmo para alguém com resistência absurda. Outro fator assustador é que quanto mais o alvo se move ou luta, mais as chamas se espalham, transformando o próprio esforço de sobrevivência em um gatilho para a própria destruição. No fim, não se trata de suportar calor, mas de enfrentar um fogo amaldiçoado que existe para queimar até o fim. Para Goku, isso significaria uma batalha perdida, não por falta de força, mas por enfrentar algo que simplesmente não pode ser superado na base da resistência. Sexto lugar, estilo humano. Aqui o papo fica sinistro. O estilo humano, uma das habilidades do Rinnegan, permite ao usuário ler a mente e arrancar a alma do alvo com a mão. Simples assim. Não é um ataque de energia, não é algo que você bloqueia com músculos ou ki. É contato direto com a essência espiritual. Se a mão toca a cabeça ou peito, a alma é puxada para fora. Goku até poderia resistir fisicamente por alguns instantes, graças ao seu poder absurdo. Mas a técnica não depende apenas de força, e sim de domínio espiritual. Sem alma, não existe transformação, não existe instinto superior, não existe luta, só silêncio. Além disso, o estilo humano não causa apenas a morte física, mas um rompimento total entre corpo e consciência, impedindo qualquer reação instintiva ou último esforço de sobrevivência. Mesmo a mente treinada de Goku, acostumada a batalhas extremas, não teria tempo de processar o que está acontecendo, pois a extração da alma é rápida, direta e irreversível. No fim, não importa o quão forte seja o corpo Saiyajin, sem a essência que o move, resta apenas um invólucro vazio, provando que há batalhas que não se vencem com punhos ou energia, mas com domínio absoluto da existência. Quinto lugar, Caminho Naraka. Se o caminho humano é brutal, o caminho Naraka é cruel. Ao ser agarrado, o alvo é apresentado ao Rei do Inferno, que julga sua alma. Mentiu? Morre. Recusou-se a responder? Morre. Falhou no julgamento? Morre. O detalhe mais assustador é que a vítima fica paralisada, incapaz de reagir. O Rei do Inferno arranca a língua e consome a alma, encerrando tudo ali. Mesmo um guerreiro puro como Goku poderia ser vítima se falhasse em compreender o julgamento. Não é força, é sentença. O mais aterrador é que o julgamento do Rei do Inferno não se baseia em poder ou coragem, mas em verdade absoluta. Algo que nenhum nível de força física pode influenciar. Mesmo alguém de coração puro, como Goku, poderia ser colocado em desvantagem, já que a pressão sobrenatural e a paralisia imposta tornam quase impossível raciocinar ou se expressar corretamente. No fim, o caminho Naraka não derrota o inimigo em combate, mas o elimina por veredito, provando que existem técnicas onde não há vitória heróica, apenas condenação. Quarto lugar, Ossos das Cinzas Mortais. Essa técnica é tão absurda que nem parece real. Usada por Kaguya Otsutsuki, os ossos das cinzas mortais perfuram o alvo e iniciam um processo de desintegração total do corpo, espalhando-se a partir do ponto de contato. Não é veneno. Não é chakra corrosivo, é aniquilação progressiva da existência física. Um único acerto é suficiente, não importa regeneração, resistência ou poder de luta. Uma vez perfurado, o corpo colapsa até virar nada. Mesmo Goku, com toda a sua vitalidade, não teria como escapar deste destino. O aspecto mais assustador dos ossos das cinzas mortais é que o processo de desintegração não pode ser interrompido após iniciado, funcionando como uma sentença irreversível gravada no próprio corpo do alvo. Além disso, a técnica ignora completamente diferenças de biologia ou energia vital, afetando carne, ossos e até estruturas internas de forma igual, como se a existência física fosse desmontada peça por peça.
Dessa forma, mesmo alguém com a resistência e vitalidade quase infinitas de Goku acabaria reduzido ao nada, provando que essa é uma habilidade que não derrota o inimigo, ela o apaga da realidade. Terceiro lugar, Tsukuyomi Infinito. Agora entramos no domínio do fim sem luta. O Tsukuyomi Infinito aprisiona todos os seres vivos em um genjutsu eterno, usando seus desejos mais profundos para criar um mundo perfeito, falso. O corpo fica imóvel, a mente dorme, a alma é drenada lentamente. Goku não seria morto imediatamente, mas deixaria de existir como guerreiro, preso em um sonho onde nunca mais lutaria, nunca mais evoluiria, nunca mais acordaria. E sejamos sinceros, para Goku, isso é pior que a morte. O mais cruel dessa técnica é que a vítima não percebe que foi derrotada, pois sua consciência passa a viver em um mundo onde tudo parece ideal e completo. Para alguém como Goku, cujo maior desejo é lutar, evoluir e enfrentar desafios, esse paraíso artificial se tornaria uma prisão silenciosa, onde não existe superação nem propósito real. Assim, o Tsukuyomi Infinito não tira a vida de imediato, mas rouba aquilo que define o personagem, condenando-o a uma existência vazia, onde o espírito do guerreiro é apagado lentamente. Segundo lugar, Tsukuyomi. O Tsukuyomi normal, usado por Itachi Uchiha, já é aterrador. Dentro dele, o usuário controla tempo, espaço, gravidade e dor. Um segundo no mundo real pode significar dias, meses ou anos de tortura mental. Mesmo que o corpo de Goku aguente, a mente pode colapsar. Dor infinita, derrotas repetidas, morte constante, tudo vivido de forma real pela consciência. O resultado? Colapso mental, perda da identidade, incapacidade de lutar. Um guerreiro quebrado por dentro. O grande diferencial do Tsukuyomi é que a dor não é apenas sentida, mas compreendida pela mente como absolutamente real, sem qualquer chance do alvo se convencer de que aquilo é uma ilusão. Mesmo a disciplina mental de Goku, forjada em incontáveis batalhas, seria levada ao limite ao reviver derrotas e mortes inúmeras vezes, sem intervalo para recuperação emocional. No fim, quando o genjutsu se desfaz, o corpo pode até estar inteiro, mas a mente não. E sem clareza, confiança ou identidade, nenhuma transformação ou poder pode ser sustentado. Primeiro lugar, Koto Amatsu Kami. E chegamos ao mais assustador de todos. O Koto Amatsu Kami, associado a Shishui Uchiha, não precisa de combate. Ele manipula o ego, a vontade e as decisões do alvo sem que ele perceba. O inimigo acredita que aquela ideia sempre foi sua. Goku poderia simplesmente desistir de lutar, ou se colocar em perigo, ou aceitar a própria morte sorrindo, sem resistência, sem dor, sem perceber. Vencer sem lutar, esse é o verdadeiro terror. O mais assustador do Koto Amatsu Kami é que ele não pode ser combatido depois de ativado, pois o alvo perde até a capacidade de questionar suas próprias decisões. Diferente de outros genjutsu, não existe luta interna, quebra de ilusão ou resistência consciente. A manipulação acontece no nível mais profundo da identidade. Assim, Goku não cairia derrotado por um golpe, mas por uma escolha que nunca foi realmente dele, provando que o Koto Amatsu Kami representa a vitória absoluta sobre a vontade. E aí, otaku? Depois de tudo isso, deu para perceber que esse confronto não é sobre quem bate mais forte, mas sim sobre quem controla mente, alma e existência. No universo ninja, muitas vitórias acontecem antes mesmo do primeiro golpe, e é isso que torna esse debate tão insano e divertido. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Compartilha o vídeo com aquele amigo que sempre diz que o Goku sola todo mundo e bora colocar fogo na discussão saudável. E agora eu quero saber de você. Qual dessas habilidades você acha mais absurda? Comenta aí embaixo, vamos trocar ideia como bons fãs de anime. Até o próximo roteiro. Datebayo!